Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos aqui com a mesa da Santa Ceia e eu queria falar um pouco a respeito da Santa Ceia, trazer um estudo sobre a Santa Ceia do Senhor. Quem é que pode participar da Santa Ceia do Senhor? Qual é a forma correta de participar da Santa Ceia do Senhor? Depois eu vou estar lendo um texto aqui, a qual a Bíblia nos fala a respeito da Santa Ceia. A Bíblia diz que em certa vez, quando Jesus estava reunido com seus discípulos sobre a mesa, tudo preparado para poder ceiar, Jesus vai dizer uma palavra: eu desejei muito este momento. Essa palavra que Jesus fala em um dos evangelhos, eu desejei muito este momento, irmãos, é um momento crucial, desejado não pelos homens, não por uma liderança constituída em uma igreja, mas foi desejado pelo Senhor Jesus. A Santa Ceia não é coisa de homens, a Santa Ceia é coisa do céu, é um memorial em lembrarmos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que eu estou participando do corpo e do sangue de Cristo, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco da uva, eu estou trazendo em memória o que o Senhor fez por mim. Eu estou lembrando, estou anunciando até o dia que Ele vem, e lembrando a morte do Senhor e a sua ressurreição ao terceiro dia. A Santa Ceia é algo crucial, é algo que tem que participar, de longe ou de perto. Se estiver doente, o pastor tem a responsabilidade de levar a Santa Ceia. Se ele não puder levar a Santa Ceia, como o meu caso aqui, eu ministro na vida de algumas pessoas, eu oro para a pessoa, faço a ligação, e ali a pessoa pega o suco, pega o pãozinho, apresenta a Deus, e eu oro, consagro como pastor, ministro de Deus, e a pessoa então participa do corpo e do sangue do Senhor. Pastor pode fazer isso? Sim, se a pessoa está em comunhão, se a pessoa está com a vida com Deus certa, a pessoa pode participar da Santa Ceia à distância, porque não pode ir até uma igreja, ou não tem nenhuma igreja por perto. A pessoa está em comunhão com o Senhor. A Bíblia diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu que tenho que fazer uma autoanálise da minha vida, para poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Se eu estou em comunhão com Deus, uma pessoa de caráter, de bom testemunho, uma pessoa que carrega os princípios da palavra de Deus, o que impede ela de ceiar? Só se ela não for batizada, só se ela não passou pelo discipulado. Aí sim, porque, pastor, quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Primeiro, quem entregou a sua vida para Jesus, fez o discipulado, entendeu a justiça de Deus, entendeu a palavra de Deus, então aceitou ser batizado. Ali se batizou, está em comunhão com Cristo Jesus, em comunhão com o corpo de Cristo. Então a pessoa pode participar do sangue e do corpo de Cristo. Pastor, e se a pessoa estiver morando junta, se a pessoa estiver na prática da prostituição, não pode cear. Muitos ministérios, pessoas chegam de qualquer maneira e podem ceiar, de maneira alguma. A Bíblia diz que uns participam para a sua própria condenação ou para a própria morte espiritual. E a gente não pode ser negligente como liderança em saber que alguém está na prática da fornicação, na prática do adultério, ou da prostituição, ou na prática leviana, ou na prática da sensualidade, expondo o seu corpo, expondo a nudez,
o corpo sendo objeto de sensualidade para as pessoas que estão na rua. Esse é um cristão a qual não tem pudor, questão de reverência e nem temor à palavra bibliocêntrica. Então esses são reprovados por Deus, a que eu ensino o corpo da igreja, corpo de Cristo, quais os que devem participar da Santa Ceia, tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que ser casado, tem que ser marido de uma mulher só e mulher de um homem só, tem que estar dando exemplo lá fora, porque não adianta que está bem vestido, mas lá fora está usando a sainha da Anitta, lá fora está usando uma roupa vulgar, uma roupa que provoca lascívia e sensualidade. Que tipo de cristão é esse que faz parte do corpo de Cristo, mas vive de uma forma leviana, de qualquer jeito lá fora? Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que o membro, ele deve participar do corpo e do sangue de Cristo, mas com consciência, para a sua edificação e não para a sua condenação. Em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23, vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Em Mateus também vai falar. Em outras passagens bíblicas também vai falar a respeito da Santa Ceia do Senhor. No versículo 23 vai dizer: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que Jesus foi traído, Judas estava sentado sobre a mesa, mas com a sua mente totalmente maquiavélica, com a sua mente totalmente com coisas ruins. Judas estava sentado sobre a mesa, mas com o sentimento de trair o mestre, de entregar o mestre para os fariseus da época, para os sumos sacerdotes da época, que não aceitava o ministério do Senhor Jesus, que não aceitava o ministério do Senhor. Judas já estava no seu coração, quando Jesus estava ali reunido sobre a mesa. A Bíblia diz que o Senhor falou assim: aquele que mete a mão sobre o pão, sobre a mesa, esse vai me trair, sobre o prato e pegar o pão. Judas estava ali e teve uma oportunidade de se redimir, de se arrepender, de não fazer aquilo, mas mesmo assim, ele vai meter a mão, ele vai pegar. E diz a Bíblia que o demônio entrou pela boca de Judas. O demônio entrou pela boca quando ele colocou o pão, porque a Santa Ceia pode te encher de Deus, ou pode te encher de demônios. A Santa Ceia pode te encher de comunhão, ou pode quebrar a tua aliança com Deus. A Santa Ceia é algo muito sério. Um dia eu vi aqui na nossa cidade um ministério a qual estava divulgando nas ruas: vem participar da grande ceia do Senhor, vem participar do corpo e do sangue do Senhor. Uma igreja grande, ministério renomado, só que ensinando o povo errado, porque está preocupado em ter multidão para poder vir participar do corpo e do sangue de Cristo para as suas próprias condenações. Ali muitos que não sabem nem discernir, conforme diz a Bíblia, não sabendo discernir o que é o corpo e o sangue de Cristo, esses vão participar para a sua própria condenação. E a liderança não vai escapar também, porque não estão ensinando o jeito certo, da maneira certa. A Bíblia diz, é bem verdade sim, mas para quem está em comunhão, que aqueles que não participar do corpo e do sangue de Cristo, também não tem parte com ele naquele grande dia. É muito sério, irmão, a Santa Ceia. Nós temos que participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, para ter parte com o Senhor. Mas também eu não posso participar de qualquer maneira, eu também não posso participar de qualquer jeito. Eu tenho que estar em comunhão com o Senhor, e não vai ser o pastor Luciano que vai analisar a tua vida. O pastor Luciano só prega a palavra, ensina a palavra. A igreja que vai se conscientizar em viver e fazer uma autoanálise para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que muitos participam de uma forma errante, de uma forma negligente, mas o papel é de cada um fazer o autoanálise, conforme está escrito no capítulo 11, versículo 28 de 1 Coríntios. Eu tenho que me analisar, eu tenho que pensar como é que está a minha vida diante de Deus,
o que eu tenho feito no meu dia a dia, o que eu tenho feito em minha casa com a minha família, qual tem sido as minhas atitudes como esposo, qual tem sido as minhas atitudes como esposa, como filho, como cristão, como tem sido a minha atitude. Então eu vou estar participando da Santa Ceia, irmãos. Tem irmãos que moram distante, longe, que não têm acesso a uma congregação, e eu ministro a Santa Ceia para eles, pelo telefone. Pastor, o Senhor, alguém pode dizer errado? Não, a pessoa está em comunhão, é esposo de uma mulher, é casado, honra a família, tem uma vida com Deus, um cidadão de bem, tem uma comunhão com Deus, tem uma comunhão com o corpo de Cristo. Por que não pode participar da Santa Ceia? Porque não pode estar enfiado dentro de uma congregação todos os dias? Tem pessoas que vão na igreja todos os dias, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus, não tem caráter. Tem cristão que está todo dia dentro da igreja, compra e não paga, dá calote nos outros, tem uma vida totalmente mundana e está tendo a coragem de participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu estou falando, não é de quatro paredes, eu estou falando de comunhão com o Senhor. Eu não estou falando de viver em quatro paredes, eu estou falando de viver uma vida lá fora com o Senhor Jesus Cristo, em dar um bom testemunho no seu trabalho, em dar um bom testemunho para as vizinhanças, em dar um bom testemunho no seu cotidiano. Isso quer ter uma vida de comunhão com Deus. 2 horas de culto não vai definir a minha vida como cristão. 2 horas reunido com os irmãos da igreja não vai definir o meu caráter de cristão, mas lá fora é que vai definir o meu caráter de cristão, a minha vida com Deus. Entendo, o evangelho não é simplesmente templocêntrico, não é só simplesmente estar dentro de um templo. O evangelho é amplocêntrico, está fora das quatro paredes. Uma vida com Jesus Cristo não está ligada somente dentro de uma igreja, porque aqui nós temos os cultos e termina o culto e a gente vai para nossas casas, termina o culto, a gente vai para o trabalho, a gente vai viver o nosso cotidiano. Aí que a gente temos que ter a nossa vida cristã, é lá fora, porque dentro de quatro paredes não se torna tão difícil ser cristão, porque aqui todo mundo tem cara de crente, mas lá fora é que vai definir a nossa vida com Deus. Deus está nos vendo aonde ninguém está nos vendo, Deus está nos observando aonde não tem ninguém nos observando, Deus está nos vendo aonde não tem ninguém nos vendo. Então a vida de comunhão de um cristão não está baseada entre quatro paredes, mas sim em uma vida de comunhão plena com Deus no seu cotidiano, e diante da sociedade alguém olhar e dizer assim: esse irmão é de caráter, essa irmã é de boa postura, conforme a Bíblia diz que as mulheres servas de Deus se comportem como as mulheres de Deus, que andam com pudor, com modestia, que as suas vestes não sejam vulgar. Sim, no cotidiano, irmãos, a mulher tem que se dar o respeito, o homem tem que se dar o respeito e tem que se comportar como um cristão de verdade. Hoje o negócio está tão feio que muitos não têm reverência nem pela casa de Deus. Vai para a casa do Senhor com vestes vulgar, os homens com vestes provocando lascívia, calças coladas de uma forma que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. E a gente tem que se comportar como um cristão dentro da casa de Deus, e principalmente aonde revela a nossa comunhão com Deus é lá fora, porque dentro da casa de Deus se revela muito os dons. No púlpito se revela muito a pregação, que é o dom que Deus nos deu, o dom da revelação, o dom da profecia, o dom de visão. Os dons são manifestos para a edificação da igreja, mas para poder morar no céu, não é os dons que vai me levar para o céu, é a minha comunhão com Deus em meu cotidiano. Eu conheço pessoas que são cristãos, que mal conseguem ir na igreja, porque não tem muito acesso à igreja, até mesmo porque a esposa ou o esposo é evangélico, e a pessoa às vezes está um pouco preso, mas tem uma vida totalmente, irmão, de testemunho. É uma pessoa que você senta para conversar, a pessoa transmite Deus para a sua vida. Então entendo, eu estou falando de comunhão com Deus, eu não estou falando de quatro paredes,
Eu não estou falando de uma liturgia, de estar dentro de um culto, mas não estar vivendo dentro de uma comunhão com Deus lá fora. Não é estar dentro de um culto e lá fora não estar em comunhão com Deus. Eu tenho que estar no culto, mas eu tenho que estar em comunhão com Deus lá fora. O que vai garantir a minha salvação é eu participar do corpo, do sangue de Cristo, mas não para a minha condenação, mas sim para edificação. No versículo 25 vai dizer, no capítulo 11, semelhantemente também depois, vai no versículo 24, vai dizer assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E vai partir o pão e vai dizer: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de quem? Não é em memória do pastor Luciano, não é em memória simplesmente dos irmãos, é em memória de Cristo Jesus, irmãos. Ele vai dizer no versículo 25, semelhantemente também depois, ele vai dizer, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 26, porque todas as vezes que beberdes, todas as vezes que comeste deste pão e bebeste desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós, quando participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos trazendo em memória que Jesus Cristo morreu por nós, para poder nos dar salvação. Quando eu estou participando do corpo e do sangue de Cristo, eu estou honrando Jesus, eu estou honrando a palavra, eu estou honrando aos princípios concernentes que o Senhor nos deixou, eu estou honrando até o dia em que o Senhor venha. Eu estou anunciando. Então entenda, ele vai dizer: tomai e comei, ele vai dizer: tomai e bebei, fazer isso em memória do Senhor, anunciando a morte do Senhor até o dia em que Ele venha, até que Ele venha. Então é algo adotado, irmãos, pela igreja do Senhor, por todos que têm comunhão com o Senhor, em participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, para poder lembrar. Então todas as vezes, aonde quer que eu esteja participando do corpo e do sangue de Cristo, Jesus estava reunido com os seus discípulos, em particular somente os seus discípulos, e vão participar da Santa Ceia. Jesus é levado ao Gólgota, Jesus é morto, é ressuscitado, depois Jesus é assunto aos céus novamente, fica à direita do Deus Pai, e assim a igreja vai dar continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus Cristo deu início, que é estar pregando a salvação, que é estar pregando o Evangelho, que é estar anunciando a palavra de Deus. Os discípulos pregavam nas sinagogas, os discípulos pregavam nas praças, pregavam diante do sinédrio, pregavam nas ruas, tinham trabalho social, cuidava das órfãs e das viúvas. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo, demonstração de amor em atitude, não somente em palavras. A igreja precisa anunciar o Evangelho com amor, com graça e com virtude, e esses mesmos anunciavam e davam também a Santa Ceia do Senhor. Por isso que nós, a MPV, sempre estamos lutando para poder adotar os princípios bíblicos primitivos na MPV. Nós estamos lutando e sempre eu estou trazendo: Deus me ajude a adotar em nossos dias atuais as mesmas palavras, adotar os princípios da igreja primitiva na MPV. Eu tenho lutado para isso e tenho orado para que Deus venha estar nos dando graça, para que possamos viver como a igreja primitiva. Eu sei que é difícil, irmãos, mas estamos lutando dia por dia para poder adotar os princípios da igreja primitiva dentro da MPV. Uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que não é egocêntrica, uma igreja que não é ambiciosa, uma igreja que o propósito dela é o reino no céu. O propósito dela é anunciar a palavra de Deus até que o Senhor viesse. O propósito dela é manter uma comunhão com Deus. E eu tenho orado e pedido ao Senhor: nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que venha ter comunhão com o Senhor dentro de quatro paredes e fora de quatro paredes, que venha aplicar a palavra, que venha viver a palavra, que venha praticar a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguma dúvida concernente à Santa Ceia, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo.
Você vai na descrição e você vai ver ou está esclarecendo dúvida sua. Hoje muitos têm participado do corpo e do sangue de Jesus de uma forma negligente, sem pensar. E é muito sério, irmãos, a Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração e que Deus possa te dar força para que você venha ter uma vida de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus.